Então, relembre o seguinte. Para a gente calcular a derivada parcial, como é que a gente define a derivada parcial de uma função de duas ou mais variáveis? Eu vou mostrar para duas, mas para três ou mais variáveis a ideia é a mesma. Então, suponha que eu tenho f aqui, uma função que toma valores no certo conjunto aqui do R2, um conjunto aberto. Então, a gente definiu, bom, suponha que se escreve assim, z igual a f de x, y. Então, a gente definiu a derivada parcial da função em relação a x, essa é a notação que a gente vai utilizar, como sendo esse seguinte limite, se ele existir. Então, você dá um acréscimo aqui no x, mantém o y fixo, menos o valor da função no ponto xy, dividido por h, quando h vai a zero. Se esse limite existir, a gente chama esse limite de derivada parcial da função em relação a x. Ok? Outra notação bastante utilizada para representar a derivada parcial em relação a x é essa notação aqui, ó. Okay? Então, a gente vai ficar sempre alternando as notações para que vocês possam se acostumar com essas notações. E a derivada parcial em relação a y, a gente definiu como sendo o seguinte limite. Limite, ó, aqui agora o acréscimo você dá na outra variável, que nesse caso é a variável y. Então, f de xy mais k, menos f de xy, dividido por k, quando k vai a zero. Se esse limite existir, a gente chama isso de derivada parcial em relação a y, ok? E uma outra forma de denotar isso, bom, assim como a primeira, é essa daqui. Ok? Então, se esses limites existirem, a gente chama esses limites de derivada parcial em relação a x o primeiro e em relação a y o segundo. Professor, eu vou ficar calculando derivada parcial utilizando limite? Bom, a gente até poderia, mas não é necessário. Então, como é que a gente faz para derivar, por exemplo, em relação a x? Então, a própria definição já nos dá uma dica aqui, ó. Quando deriva em relação a x, perceba que o y não muda, ó. Tá certo? Olha só aqui, ó. O y sai de y para y, ou seja, ele está fixo. Não é? Então, para a gente derivar em relação a y, basta a gente manter o y fixo e derivar. Para a gente derivar em relação a x, basta manter o y fixo. E aí você deriva como se estivesse derivando uma função real a valor real. Por exemplo, y igual a f de x. Você deriva como se estivesse derivando um carinha dessa forma. Ok? Deriva em relação a x da mesma forma, utilizando as mesmas propriedades, mesma regra do produto, regra do quociente, regra da soma, regra da cadeia, que vocês aprenderam para a função de uma variável real a valor real. Então, tudo se passa normalmente como vocês já faziam para a função de uma variável real a valor real. Ok? Tudo que você tem que fazer é manter todas as outras variáveis que não o x constantes durante a derivação. Da mesma forma aqui para a derivada em relação a y. Ok? Você, no caso, quando você for derivar em relação a y, você mantém tudo que não for y constante. Por exemplo, momentaneamente você faz o x igual a constante e deriva a expressão apenas em relação a y. Ok? A gente vai ver mais exemplos a seguir. Então, só a questão de notação, porque a notação realmente é bastante ampla para derivadas parciais. Então, outras notações possíveis são as seguintes. Pronto, a gente já viu essa notação, né? Se z for uma função de xy, como eu coloquei aqui em cima, né? Então, uma outra notação possível é a seguinte. Então, a derivada de z em relação a x, ou como eu já coloquei aqui em cima, f subscrito x, né? Ou ainda f1 de xy, né? Onde 1 aqui representa a primeira variável, ou ainda dx f de xy, ou d1 f de xy, ou seja, existem várias notações, ok? Eu vou usar essa daqui, com mais frequência essa, e às vezes essa daqui, tá bom? Essa daqui que a gente vai utilizar, por exemplo, quando estivermos falando de derivada implícita, essa daqui eu uso com mais frequência, porque ela é mais compacta, ok? Tem outra notação que eu esqueci de colocar aqui, que a gente usa basicamente quando a gente quer verificar a regra da cadeia, que é essa daqui. Ok? Então, qualquer uma dessas expressões a gente pode utilizar para denotar a derivada parcial da função em relação a x. O que a gente não pode utilizar é a derivada ordinária para representar a derivada parcial em relação a x. Esse cara não, tá certo? Isso aqui não é igual a isso aqui. Ok? Mais à frente a gente vai ver por quê. Tranquilo? Então, a notação para a derivada parcial é essa. Isso aqui é derivada ordinária. Tá bom? Então, para o y, a gente tem a mesma notação. Por exemplo, a derivada da função em relação a y eu posso escrever assim. Eu posso escrever assim também, olha só. Ou ainda fy.
ou ainda f2, né? Se você atribuir uma primeira variável e 2 a segunda, então a derivada em relação a y pode ser escrita assim, ou ainda dy fxy, ou ainda d2 fxy. Então, qualquer um desses caras são notações possíveis para a derivada parcial. Tranquilo? Outra coisa que a gente falou lá no vídeo foi sobre como determinar a equação de um plano tangente ao gráfico de uma função de duas variáveis, né? Então, suponha que, só para recapitular rapidamente, suponha que a sua função, o gráfico da sua função tenha uma carinha mais ou menos assim, né? E suponha que a gente deseje determinar a equação do plano que é tangente a essa superfície em um ponto dado, por exemplo, nesse ponto aqui em azul. Então, esse ponto é fornecido, eu conheço as coordenadas x, por exemplo, x igual a y igual a b, e a coordenada z desse ponto, bom, nada mais é que o valor da função do ponto, é f de ab. Ok? Essa é a coordenada c, por exemplo, desse ponto. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, aqui é o eixo z. Então, a gente viu que para determinar a equação desse plano, tudo que a gente precisa é de um vetor normal a esse plano. Então, eu preciso desse vetor normal aqui, roxinho, né, e de um ponto do plano. Mas o ponto que pertence ao plano, bom, é esse mesmo ponto que pertence à superfície. Tá? Então, lembra aqui que a superfície é o gráfico dessa função, né? Z igual a f de xy. Então, tudo que eu preciso, na verdade, é só do vetor normal, né, para a gente determinar a equação desse plano aqui em azul, chamado de plano tangente, que é o plano que, por definição, toca essa superfície apenas num ponto. Então, a gente viu lá no vídeo que esse vetor normal pode ser calculado da seguinte maneira. Então, o vetor normal naquele ponto AB, ele é calculado assim, ele é derivada, a componente x é a derivada parcial da função em relação a x no ponto, a componente y é a derivada da função em relação a y no ponto, e a componente z é menos 1. Ok? Sempre tem esse formato. Então, uma vez que a gente tem o vetor normal e o ponto, né, pertencente ao plano, a gente pode montar a equação do plano tangente da seguinte forma. Então, a equação do plano tangente tem a seguinte forma, né? Z igual a Z0, ou seja, o valor da função no ponto dado, mais a derivada parcial da função no ponto AB, que multiplica x menos a, mais a derivada parcial da função em relação a y, no mesmo ponto que multiplica y menos b. Então, isso aqui te dá a equação, ou define a equação daquele plano que é tangente ao gráfico da superfície no ponto dado. Tranquilo? Então, outra coisa que a gente viu também lá é que, uma vez que a gente calcula as derivadas parciais de primeira ordem, né, aquele fx e o fy que eu coloquei lá em cima, que eu defini lá em cima, são chamadas derivadas parciais de primeira ordem. Né? Então, uma vez que eu tenha calculado essas carinhas, por exemplo, digamos que você calculou a função lá, ou calculou a derivada parcial no ponto x, y arbitrário, e essa derivada está definida para todo x e y no domínio da função. Então, isso define uma nova função que a gente chama de função derivada parcial em relação a x. Então, como esse cara é uma função ainda de dois parâmetros, ou seja, são duas variáveis, eu posso perguntar pela derivada desse cara novamente em relação a x, ou seja, eu posso derivar novamente, ou eu posso derivar esse cara, por exemplo, em relação a y. Se eu derivar esse cara em relação a x, a gente vai ter a derivada segunda, essa derivada segunda, d2f, dx2. Mas se eu derivar em relação a y, eu vou ter o que a gente chama de derivada mista, né? Vai ser d2f, já tinha derivado em relação a x, agora eu estou derivando em relação a y. Ok? Uma outra notação para esse cara, como a gente já viu, é fxx, outra notação para esse cara é fxy. Cuidado, a gente lê a notação assim, ó, quando a gente usa essa notação mais compacta. Nessa notação mais aberta, a gente lê ela dessa forma, tá certo? Aqui primeiro eu derivei em relação a x, depois em relação a y. Aqui eu derivei primeiro em relação a x, depois em relação a y, ok? Bom, mas eu posso perguntar também pelas derivadas segundas da função derivada primeira em relação a x, perdão, em relação a y. Então, eu posso calcular a derivada da minha função em relação a y, se esse cara estiver definido para todo x e y no domínio da função, eu posso perguntar pela derivada desse cara em relação a x, ou pela derivada desse cara em relação a y. Se eu derivar novamente em relação a x, então a gente vai ficar com d2f, tinha derivado primeiro em relação a y, agora estou derivando em relação a x, né? Que a gente pode escrever assim, ó, fyx, que, olha só, a ordem é diferente aqui das derivadas, tá? Ou ainda, derivando novamente em relação a y, fica com
essa derivada pura d2f dy2, que a gente denota assim. Ok? Então, esses caras aqui são chamados derivadas de segunda ordem, né? Deixa eu colocar aqui. Esses caras são as derivadas parciais, parciais de segunda ordem, ok? Essa aqui é a derivada que a gente chama pura, né? Porque isso tem, a derivada é o mesmo parâmetro, então x, né? Ó, derivou duas vezes em relação a x. Esse cara aqui é outra derivada de segunda ordem, só que esse cara é chamado derivada mista por razões óbvias, tá certo? Mista, né? Porque aparece as duas variáveis, né? Tanto x quanto y. Então, para uma função de duas variáveis, nós temos duas derivadas mistas, né? Temos o fxy e o fyx. Professor, essas derivadas são iguais? Bom, existe um teorema que garante sobre que condições essas derivadas são iguais, que é o teorema de Vargas, que a gente mostrou lá. Então, para que essas derivadas sejam iguais, elas têm que existirem, né? Ou seja, você deve ser capaz de calcular essas duas funções, e essas funções têm que ser contínuas. Se isso acontecer, então vale a igualdade das derivadas mistas, tá certo? Bom, e aqui a gente tem a derivada de segunda ordem, que a gente chama de pura, tá certo? Porque só aparece a mesma variável. Exemplo 26. Exemplo 26. Nesse exemplo, ele diz o seguinte: seja f uma função de uma variável. Uma função de uma variável. Ok? A função A do tipo y igual a f de x, por exemplo. Ok? Então, f é uma função de uma variável diferenciável em toda reta. Diferenciável em toda reta. Isso quer dizer que eu posso calcular a derivada dessa função toda reta real, para qualquer valor do seu argumento, tá certo? Então, verifique que a função de duas variáveis é definida da seguinte maneira. Bom, f é uma função de uma variável só. Esse f é uma função de um único parâmetro, por exemplo, f de t. Só que eu estou definindo essa função z como uma função que depende de duas variáveis dessa forma, olha só. Ok? Então, z é a função f de x sobre y. Claro, quando você pegar um x dado e um y dado e fizer esse cálculo, o resultado aqui é um único número, né? Porque f toma um único parâmetro. Mas a z, essa função z, ela depende de dois parâmetros, desse x e desse y, tá certo? Então, verifique que uma função dessa forma satisfaz a seguinte equação. Satisfaz a seguinte equação. A seguinte equação. Qual é a equação, professor? Bom, essa equação tem um nome. Equação diferencial parcial. Então, qual é a equação que eu quero mostrar que ela satisfaz? Essa aqui, ó, x dz dx mais y dz dy igual a zero. Então, a gente chama isso de equação diferencial porque é uma equação que envolve a sua função e suas derivadas, tá certo? E a gente disse que essa equação diferencial é parcial porque as derivadas presentes na equação são derivadas parciais, em vez de derivadas ordinárias, tá certo? Então, a gente não vai aprender nesse curso a resolver esse tipo de equação. Existe um curso específico para isso, que é um curso de equações diferenciais. O que a gente vai fazer aqui é apenas verificar que a função que ele fornece aqui, ou seja, que qualquer função que tenha essa carinha, veja, f é uma função arbitrária, mas é uma função diferenciada, tá? Por exemplo, essa f poderia ser a função e elevado a t, e aí se você substituir aqui por x sobre y, então a sua função z lá seria a função e elevado a x sobre y, ok? Então eu não tenho a forma da função f, mas eu sei que ela é diferenciável, ou seja, eu posso calcular a derivada dela. Tá bom? Então, ele pede que a gente verifique que essa função satisfaz essa equação. Como é que eu vou fazer isso, professor? Bom, vai fazer o que ele está pedindo aqui. Você vai derivar isso em relação a x, multiplicar por x, vai derivar isso aqui em relação a y, multiplicar por y e somar tudo. Se o resultado for zero, beleza, essa função satisfaz essa equação. Tranquilo? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Solução. Então, eu vou derivar primeiro em relação a x, tá certo? Então, para não ficar carregando essa notação para cima e para baixo, x sobre y, eu vou chamar isso de u, tá? Então, definindo uma função de duas variáveis, u de x e y como sendo exatamente essa razão, temos o seguinte, temos
que a minha função se escreve assim, z, que é uma função de duas variáveis, no final das contas ela se escreve assim, f de u de x e y. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Vamos calcular agora a derivada parcial em relação a x. Então, vamos derivar em relação a x. Em relação a x. Então, se eu derivo em relação a x, eu mantenho tudo que não é x constante, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer da seguinte maneira. Então, se eu derivar essa função em relação a x, note, aqui eu tenho uma composição de função. Eu tenho uma função de função. Né? Tem uma função mais externa, que é a função f, e a função mais interna, que é essa função u de duas variáveis. Mas aqui a gente pode usar a regra da cadeia que vocês conhecem para a função de uma variável real. É a derivada da externa vezes a derivada da interna. É isso? Então, quem está fazendo o papel da externa aqui é a fzinho, tá certo? Então, vai ficar a derivada da fzinho. Como ela é uma função de uma variável só, eu vou denotar a derivada assim, f'. Então, vai ficar f' de u de x, y, vezes a derivada do de dentro. Mas a derivada do de dentro em relação a quem? A x, né? Porque o que tem aqui dentro é uma função de duas variáveis. Então, vezes a derivada do que está lá dentro, u em relação a x. Ora, mas quem é a derivada dessa função u em relação a x? U é essa função que a gente criou aqui agora, x sobre y. Então, eu vou derivar essa coisa, então, eu vou derivar em relação a x esse quociente. Ah, professor, aqui eu vou usar a regra do quociente? Não precisa, pessoal, porque eu estou derivando em relação a x. Então, tudo que não é x é visto como uma constante. Por exemplo, eu tenho aqui 1 sobre y, 1 sobre y, que multiplica o x. Então, esse 1 sobre y eu posso pôr para fora da derivada. Por quê, professor? Porque eu estou derivando em relação a x. Mas qual é a derivada de x em relação a x? 1 vezes 1 sobre y, 1 sobre y. Portanto, essa derivada, dz dx, se escreve assim, f', né, do que quer que a gente tenha aqui, por exemplo, u de x, y, vezes essa derivada que a gente acabou de computar, que é 1 sobre y. Então, tá aqui a derivada da minha função z em relação a x. O que eu vou fazer agora? Vou computar a outra derivada de z em relação a y, depois somar. Bom, depois multiplicar por esses carinhas aqui e somar. E vamos mostrar que isso dá zero, tá certo? Então, derivando em relação a y, derivando em relação a y, em relação a y, vamos ter o seguinte, então, a mesma coisa, tá certo? Então, a derivada de z em relação a y vai ser a derivada da externa, ou seja, f' de u de x e y, vezes a derivada interna, vezes du de y. Agora é em relação a y, ok? Bom, mas aí a gente vai precisar dessa derivada de u em relação a y. Deixa eu até mudar de cor aqui. Então, eu vou precisar desse carinha. Bom, mas como a gente já viu, isso é derivar em relação a y. U, quem é u? Bom, é esse carinha aqui, ó. Novamente, quem não for y pode ir para fora da derivada, né? Porque eu estou derivando em relação a y, então tudo que não for y é visto como uma constante. Vai ficar x que multiplica d dy, de 1 sobre y, a mesma coisa que y menos 1. Né? Então, a derivada de y menos 1 é menos y a menos 2. Então, esse carinha vai ficar assim, ó, menos x dividido por y ao quadrado. Portanto, a nossa derivada aqui, ó, a parcela da derivada em relação a y, vai ficar da seguinte forma. Só organizar aqui. Pronto. Vai ficar a derivada da função mais externa, que a gente deixa assim, porque eu não tenho a relação funcional que descreve a f. Eu sei que f é uma função diferenciável. Vezes essa outra parte que a gente computou agora, ou seja, vezes menos x sobre y ao quadrado. Então, eu já tenho aqui a derivada parcial em relação a f, em relação a x e em relação a y. O que eu vou fazer agora? É só juntar os dois, tá certo? Vou juntar esse cara e essa outra parcela que está... Deixa eu ver onde é que você está. Aqui, achei. Pronto. Então, eu vou pegar essa parte que eu acabei de colocar esse quadradinho, essa parte aqui, vou multiplicar por x, né, que é o que ele está mandando fazer. Vou pegar esse outro carinha, multiplicar por y, que é o que ele está mandando fazer aqui, e vamos ver que isso dá zero. Tá? É isso que ele pede que a gente verifique. Então, logo, como é que isso aqui vai ficar? Então, ó, x vezes dz dx mais y vezes dz dy vai ser igual a x que multiplica... Quem foi dz dx para a gente? Vamos procurar? Está aqui, é a derivada que multiplica 1 sobre y. Então, é f', então 1 sobre y vezes f' de u. Mas quem era u para a gente lá desde o início? Era x sobre y. Então, vou voltar à notação original, tá certo? Mais y que multiplica a derivada parcial em relação a y. Cadê a derivada parcial em relação a y? Está aqui, ó. Então, é menos x sobre y ao quadrado vezes a derivada da função externa. Ok? Mas então a nossa função externa se escreve assim, né? F dessa razão, x sobre y.
Então, aqui não fica muito difícil de perceber que essa coisa dá zero, né? Porque esse cara aqui, ó, anula com esse, sobrou 1, então ficou menos x sobre y, e aqui eu tenho exatamente x sobre y, né? Então, se você somar esses dois carinhas, o resultado aqui vai ser zero. Tranquilo? Que é exatamente o que ele pede que a gente verifique aqui, tá? Então, no contexto de equações diferenciais, a gente diz que a solução geral dessa equação é qualquer função dessa forma, tá bom? Então, é só para derivar e ver realmente que qualquer função diferenciável que tenha esse formato satisfaz essa equação. Tranquilo? Exemplo 27. Esse exemplo 27 é um exemplo de aplicação. Ele pede o seguinte: determine o plano horizontal que é tangente, está pedindo que a gente determine a equação do plano tangente, tá certo? Que é tangente à superfície de equação z igual a x ao quadrado menos 4xy menos 2y ao quadrado mais 12x menos 12y menos 1. Tá? E o ponto onde essa superfície, onde esse plano tangente toca a superfície, tá? Que a gente chama isso de ponto de tangência. E o ponto de tangência. Então, deixa eu explicar o que a questão está pedindo para a gente fazer aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. Solução. Então, o que ele está pedindo é o seguinte: ele quer que você determine a equação do plano tangente ao gráfico dessa função. Tá certo? Então, eu vou fazer um esboço aqui rápido, mas não é o gráfico da função, é um gráfico genérico, tá? Então, digamos que o gráfico daquela função fosse esse carinha assim. Só para facilitar aqui, colocar x, y e z. Então, ele quer a equação do plano que é tangente a essa superfície, mas que é tangente de forma paralela ao eixo, ao plano xy, porque ele quer um plano horizontal. Então, ele quer um plano que é tangente a essa superfície, ou seja, que toca em apenas um ponto, mas que é tangente a esse cara de forma horizontal, ou seja, paralelo ao plano xy. Ok? Bom, então para você encontrar a equação desse plano, você precisa do vetor normal a essa superfície, né? Então a gente vai precisar calcular esse cara. E eu preciso desse ponto, que é o ponto de tangência, que é o ponto onde esse plano toca a superfície. Ok? Então a gente precisa determinar esses dois caras, que é o que ele pede do problema, para que a gente tenha a equação desse plano. Então a ideia é que, como esse plano ele é paralelo ao eixo x, perdão, ele é paralelo ao plano xy, então as componentes desse vetor, quando a gente for calcular, a componente x desse vetor tem que ser 0, a componente y nesse vetor tem que ser 0. A componente z, bom, pode ser qualquer número, certo? Vou chamar aqui de alfa. Mas a componente x e a componente y, essas componentes têm que ser 0. Por quê? Porque, do contrário, esse plano não vai ser mais paralelo ao plano xy, ele vai ser um plano inclinado. Concorda? Então, essa condição de ser paralelo ou ser horizontal é o que vai nos permitir determinar esse ponto de tangência, o vetor normal e, por conseguinte, a equação do plano. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz. Então, primeiro vamos determinar a equação do vetor normal a essa superfície. Mas, professor, como é que eu vou achar a equação do vetor normal se eu não tenho o ponto onde eu vou calcular? Bom, a gente calcula o vetor normal genérico. Então, um vetor normal qualquer, por exemplo, pode ser esse cara, pode ser o vetor normal aqui, pode ser aqui. Então, a gente vai pegar e calcular o vetor normal num ponto xy arbitrário, tá? Depois a gente vai descobrir quem é esse xy, que vai ser as coordenadas desse ponto de tangência, ok? Então, note o seguinte, note que como é que eu calculo o vetor normal? Bom, o vetor normal no ponto arbitrário xy qualquer, ele é assim, ó, é a derivada parcial. A componente x é a derivada parcial em relação a x. A componente y é a derivada parcial em relação a y. E a componente z é sempre menos 1. Ok? Era aquele alfa que eu tinha falado, é sempre menos 1 nesse caso. Tranquilo? Então, tudo que eu tenho que fazer é calcular essas derivadas parciais. Monta aqui a função, né? Então, a derivada parcial em relação a x, então fx vai ser obtido derivando esse cara em relação a x. Lembra, se eu for derivar em relação a x, eu tenho que manter tudo que não é x constante. Então, a derivada de x ao quadrado, 2x. A derivada de menos 4xy, bom, a derivada do x é 1 vezes menos 4y que já tinha, menos 4y. A derivada de 2y ao quadrado, professor, em relação a x, 0, não tem x aí. Né? Então, mais a derivada de 12x, 12. A derivada de menos 12y, 0, porque não tem x. E a derivada de menos 1 é uma constante, 0. Ok? Então, essa é a derivada parcial em relação a x. E agora, o que eu preciso? Bom, da outra componente, que é a derivada parcial em relação a y. Faço o mesmo processo. Ok? Então, deixa eu só subir um pouquinho mais aqui.
Acho que dá para ver quem é a função, né? Então, a derivada vai ficar o seguinte. Aqui eu tinha x ao quadrado, então a derivada desse cara vai ficar zero. Nesse outro termo é menos 4xy. Se eu derivar em relação a x, vai ficar, em relação a y, vai ficar menos 4x. A derivada de menos 2y ao quadrado vai ficar menos 4y. A derivada de 12x, zero. A derivada de menos 12y, menos 12. A derivada de uma constante, zero. Ok? Então, está aqui as componentes da derivada, as componentes do vetor normal, que é esse cara. Mas a gente já viu que, como o plano tem que ser horizontal, essas componentes têm que ser nulas. Então, a gente vai igualar isso a zero. Então, vai ser exatamente essa condição que vai me permitir determinar quem é o ponto de tangência. Então, como ponto de tangência, eu monto a equação do plano. Ok? Então, o que é que eu tenho que resolver? Bom, eu tenho que resolver esse sisteminha aqui, ó, duas equações, né, e duas incógnitas. Então, é um sistema possível determinado que admite solução única. Não é verdade? Então, vou reescrevê-lo aqui do lado. Então, ficou assim, ó, 2x menos 4y mais 12, ou passo 12 para o outro lado, né? Igual a menos 12. E desse lado de cá, vou fazer o seguinte, se eu multiplicar todo mundo por menos 1, vai ficar tudo positivo, e aí eu passo 12 para o outro lado, ele passa como menos 12 também. Então, ficou 4x mais 4y igual a menos 12. Então, tudo que eu tenho que fazer é resolver esse sisteminha. Então, se eu somar as duas equações, esse cara cancela com esse, então a gente vai ficar 6x é igual a menos 24, ou x igual a menos 4. Não é isso? Então, a gente já tem o x. Para achar o y, é só substituir em qualquer uma dessas duas equações. Tranquilo? Então, por exemplo, substituindo nessa daqui, a gente vai ter o seguinte. 2 vezes menos 4, menos 4 vezes y, é igual a menos 12. Bom, mas aqui vai dar 8, né? Menos 8. Se eu passar para o lado de lá, vai ficar 8 positivo. Então, menos 12 mais 8 vai ficar menos 4. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó, menos 4y é igual a menos 4, ou y igual a 1. Não é isso? Então, y igual a 1. Então, eu tenho a coordenada x e a coordenada y do ponto. Professor, como é que eu acho a coordenada z? Que é a única coisa que está faltando. É a coordenada z do ponto. Não é verdade? Bom, para você determinar a coordenada z, já que você tem o x e o y, é só substituir x e y na função que define a superfície. Só você jogar aqui. Então, se você calcular o z desses dois carinhas, né? Logo, o z vai ser o f desses carinhas. Você vai calcular o f de menos 4 e 1. Então, você vai na equação aqui, onde tiver x, substitua por menos 4 e y por menos 1. Se você fizer isso e realizar as continhas lá, você vai ver que vai dar menos 31. Ok? Então, a gente já tem um ponto de tangência, que é o ponto onde esse plano toca a equação, toca o gráfico da minha superfície. Né? E o ponto é justamente esse ponto que a gente acabou de calcular. Então, note então, que o ponto de tangência é que o ponto onde o plano toca a superfície, que é o ponto de tangência, é o ponto de coordenadas menos 4, 1 e menos 31. E agora, professor, como é que fica a equação do plano? Já tenho toda a informação, né? Quem é meu vetor normal? A gente já viu que o vetor normal é o vetor, nesse caso, o vetor normal no ponto menos 4 e 1 é o vetor de coordenadas 0, 0 e menos 1. Professor, mas como é que você sabe que é 0 e 0? Pô, a gente não calculou, a gente fez toda essa conta para que fosse 0 e 0, porque a gente quer que o plano seja paralelo ao plano XY, ou seja, o plano horizontal. Mas perceba que essas aqui são as componentes daqui, ó, as componentes do vetor normal, as componentes x e a componente y. Se você calcular isso aqui no ponto menos 4 e 1, dá 0. Por quê? Porque a gente resolveu isso aqui para que isso fosse 0, né? Está aqui a solução desses caras. Então, as coordenadas x, ou o componente x e y do vetor normal naquele ponto são zeros, tá certo? Fica apenas com o menos 1 aqui. Então, você tem o vetor normal e você tem o ponto, então você consegue montar a equação do plano, né? A equação do plano é z igual a f de menos 4 e 1, ou seja, o valor da função no ponto, mais a derivada parcial. A componente, isso aqui que eu vou escrever agora, é a componente x do vetor normal. Mas a gente já sabe que ela é zero, né? Então, tudo isso aqui vai ser zero. Que multiplica x menos a coordenada x do ponto. A coordenada x do ponto era menos 4, no menos fica mais. Tudo isso que eu estou escrevendo vai zerar, tá certo? Mas eu estou só mostrando de onde vem essa equação que eu vou escrever agora. Então, f de menos 4 e 1, que multiplica y menos a coordenada y do ponto, que é 1. Então, y menos 1. Então, como esses carinhas aqui são todos zeros, ó,
não é? Porque a gente calculou para que fosse daqui, ó. Então, o contrário, né? Esse daqui veio daqui, e esse daqui veio daqui. Então, aí a nossa equação do plano ficou z igual a f de menos 4 e 1. Mas f de menos 4 e 1 a gente já viu que dá menos 31. Então, o nosso plano é bem simples. A equação do plano é z igual a menos 31. Ok? Bem simples, né? Então, esse plano certamente é um plano paralelo ao plano XY. Pensa assim, é o plano XY deslocar 31 unidades para baixo. Bom, ele é paralelo ao plano XY. Tá bom? Então, exemplo. Então, a ideia vai ser o seguinte, verifique que as funções a seguir satisfazem a equação diferencial, já falei que é equação diferencial, né? Só que essa equação ela é tão importante que ela tem um nome, equação diferencial de Laplace, que é essa equação aqui, ó, d2e, dx2, mais d2e, dy2 igual a zero, ok? Ela aparece em vários problemas de modelagem, por exemplo, se você quiser determinar, você tem uma chapa metálica, e aí você quer encontrar o potencial elétrico dessa chapa. Digamos que Z de XY mede o potencial elétrico em um ponto de coordenada XY nesse plano. Então, resolvendo essa equação diferencial parcial com certas condições que a gente chama de condições de contorno, você consegue determinar, por exemplo, o potencial elétrico numa placa como aquela. Ou, por exemplo, se você tem uma placa como essa, e aí você aquece essa placa. Então, cada ponto vai ter uma certa temperatura. Então, eu posso dizer, por exemplo, que Z de XY é a temperatura dessa placa num certo ponto XY. Então, se você esperar um tempo bastante razoável, essa coisa vai entrar em equilíbrio térmico e aí a temperatura vai ser regida por uma equação como essa. Ok? Então, essa equação ela tem muitas aplicações. Por isso que ela é uma das equações mais importantes das equações diferenciais, a equação de Laplace. Ok, então o que ele pede aqui? Para a gente resolver essa equação? Não, porque a gente não sabe resolver a equação diferencial. Não é o intuito desse curso. Mas o que ele pede é que a gente verifique que essas funções que eu vou escrever aqui agora, por exemplo, e elevado a x cosseno de y, e item B, e elevado a x seno de y, ele pede que a gente verifique que essas funções satisfazem aquela equação. Como assim satisfaz, professor? E elevado a x seno de y. Okay? Então, ele quer que a gente verifique que essa função satisfaz essa equação. Isso quer dizer o seguinte, se você derivar essa relação duas vezes em relação a x, mais a derivada segunda dessa relação em relação a y, e somar tudo, o resultado é zero. Tá certo? Satisfazer a equação diferencial é justamente isso. Tá? O mesmo para essa outra função. Tá? Se você derivar duas vezes e colocar aqui em relação a x, derivar duas vezes aqui e colocar aqui em relação a y, o resultado vai ser zero. Tranquilo? Então, vamos ver como é que a gente faz. É só computar a derivada mesmo. Isso aqui é bem automático. Então, solução. Isso é algo que vocês, quando forem fazer o curso de equação diferencial, vão ter que checar sempre que determinarem, sempre que acharem que uma certa função é a solução da equação diferencial. Então, o que a gente tem que fazer? Por exemplo, no primeiro caso, computar a derivada parcial em relação a x. Então, eu vou derivar essa coisa aqui em relação a x, tá certo? Então, é elevado a x, cosseno de y. Como a única parcela que tem x é a da exponencial, só tenho que me preocupar com ela, tá certo? Então, a derivada da exponencial é ela mesma, então fica e elevado a x cosseno de y. Vou derivar uma outra vez para ter a derivada segunda. Então, a derivada segunda. Bom, eu vou derivar novamente. A derivada elevada a x é ela mesma, vezes cosseno de y. Tá? Eu não estou mexendo no cosseno de y, por quê? Porque eu estou derivando em relação a x e tudo que não é x é visto como uma constante. Bom, da mesma forma, eu posso derivar em relação a y. Okay? Então, eu posso calcular a derivada de e elevado a x cosseno de y em relação a y. Bom, mas agora a derivada só afeta o y, ou só afeta os termos que tem y. Então, esse e elevado a x pode ser a derivada, ele é visto como uma constante. Ok? Então, ficou e elevado a x. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, ficou menos e elevado a x seno de y. E agora, para eu ter a derivada segunda em relação a y, basta derivar mais uma vez. Então, a derivada segunda em relação a y, eu obtido derivando essa expressão mais uma vez. Então, se eu derivar o seno, vai voltar para o cosseno, que ficou menos e elevado a x cosseno de y. Bom, aqui já está assim, bastante óbvio, né, que se eu somar essas duas derivadas, que é o que ele pede aqui, ó, o resultado é zero, né? Logo,
d2z dx2 mais d2z dy2 vai ser e elevado a x cosseno de y mais menos e elevado a x cosseno de y, que é igual a zero. Ok? Então, essa função e elevado a x cosseno de y resolve ou satisfaz a equação de Laplace. Toda função que é solução da equação de Laplace é chamada de função harmônica. Então, isso aqui é uma função harmônica. Então, o que ele pede que a gente faça? No item B, verifique que essa outra função elevada a x sem y também é uma função harmônica. Tá? Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Tá? Então, item B. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vou derivar primeiro em relação a x, depois em relação a y. Então, eu vou derivar em relação a x. Agora, a função é elevada a x seno de y. Tá? Bom, mas a derivada em relação a x só vai ver o x. Então, vai ficar a derivada exponencial ela mesma. Não muda nada, né? Então, se eu derivar mais uma vez, d2z dx2, eu vou ter novamente derivada exponencial ela mesma, vezes seno de y. Tranquilo? Bom, e agora para a derivada em relação a y, professor? Mesma forma. Então, eu vou derivar em relação a y essa expressão, elevada a x, seno de y. Agora, a derivada é no y, tá certo? Então, derivada do seno, cosseno. Então, vai ficar e elevado a x, cosseno de y. Por fim, se eu derivar mais uma vez, então, se eu calcular a derivada segunda em relação a y, tudo que eu tenho que fazer é derivar esse cara de novo, mas a derivada do cosseno é menos seno, né? Então, a gente vai ficar menos e elevado a x, seno de y. Aqui, novamente, já dá para perceber que se eu somar essas duas derivadas, o resultado é zero, né? Então, logo, d2z dx2 mais d2z dy2 vai ser igual a, vamos lá, e elevado a x, seno de y, ajeitar aqui, colocar mais para cima, para ter mais espaço. Então, ficou e elevado a x, seno de y, mais a outra derivada que a gente computou aqui, que é menos e elevado a x, seno de y, isso é zero, né? Para todo x, y. Logo, essa outra função também satisfaz a equação de Laplace, ou seja, é outra função harmônica, tá? Exemplo 29. Esse exemplo 29 também é bastante simples. Ele pede para a gente determinar todas as derivadas parciais de segunda ordem de uma função dada. Então, determine todas, nesse caso são 4, né? Todas as derivadas parciais de segunda ordem para a função, então, para essa função aqui, z igual a x vezes e elevado a y menos y vezes e elevado a x. Ok? Só derivar duas vezes em relação a x, derivar duas vezes em relação a y e calcular as derivadas mistas, tá? Solução. Professor, nesse caso as derivadas mistas vão ser iguais? Bom, o que a gente pode afirmar antes de fazer o cálculo? Olha, que função a gente tem? Bom, a função aqui é um produto, né? Cada termo é um produto de um polinômio, né? Um monômio, pela função exponencial. Né? A função exponencial ela tem derivado de todas as ordens, né? A gente disse que é uma função de classe C infinita. Você pode derivar quantas vezes quiser. Polinômios também são funções de classe C infinita, né? Então, se você pega uma função que tem derivado de todas as ordens e multiplica por outra função que tem derivado de todas as ordens, o resultado é uma função que tem derivado de todas as ordens. Então, em particular, essas funções têm derivadas de segunda ordem, certo? Como o resultado da derivada de segunda ordem de qualquer combinação de polinômios exponenciais são funções contínuas, né? Porque você tem a exponencial é uma função contínua. Se você deriva a função exponencial, ela sempre volta. Então, você continua com função contínua. Polinômios são funções contínuas. Você deriva e continua com polinômios. Então, no final das contas, o que você vai ter vai ser funções contínuas. Então, as derivadas são funções contínuas de segunda ordem, né? Ou na verdade, as derivadas de segunda ordem são funções contínuas. É isso que eu queria dizer. Logo, como as derivadas são contínuas, as derivadas de segunda ordem, é de se esperar do teorema de Schwartz que essas derivadas mistas sejam iguais. É o que a gente vai ver, que realmente isso acontece. Tranquilo? Então, para a gente calcular as derivadas de segunda ordem, a gente primeiro precisa calcular as de primeira ordem, né? Então, note o seguinte. Então, vamos calcular as de primeira ordem e depois a gente deriva novamente. Então, deixa eu fazer aqui assim. Então, vamos calcular primeiro a derivada em relação a x. Então, se você derivar essa função aqui em relação a x, então, nesse primeiro termo, a derivada de x vai ficar 1, então vai ficar apenas e elevado a y, menos, nesse segundo termo, o x só está na exponencial, e a derivada exponencial é ela mesma, então menos y vezes e elevado a x. Então, aqui agora eu tenho duas possibilidades. Eu posso derivar novamente em relação a x, ou eu posso derivar agora em relação a y. Então, vamos tomar a rota de cima. Então, se eu derivar novamente em relação a x, o que é que eu vou ficar? d2z
dx2, né? E como esse cara vai ficar escrito? Bom, vou derivar isso aqui em relação a x. O primeiro termo não tem x, então vai ficar a derivada dele é zero. O segundo termo tem e elevado a x, a derivada exponencial é ela mesma, então ficou apenas menos y vezes e elevado a x, tá bom? Bom, na segunda rota, se eu derivar novamente em relação a y, ou seja, eu vou ter d, 2e, já tinha derivado em relação a x, agora eu estou derivando em relação a y, né? Então, tem y nos dois termos, derivada exponencial, ela mesma, menos derivada do y que está aqui, vai ficar 1 vezes exponencial, é exponencial, então é elevada a x. Ok? Então, vamos agora computar as outras derivadas que vêm da derivada da função em relação a y, que eu fiz em relação a x. Vamos fazer a mesma coisa agora derivando em relação a y, tá? Então, vou colocar aqui embaixo, então, dz, dy. Cadê a função? Está aqui. Tem y nas duas parcelas. Quando eu derivar esse cara em relação a y, vai ser a derivada exponencial, fica ela mesma. Então, x vezes e elevado a y, menos. Quando eu derivar esse outro termo aqui, esse y vai embora, né? Que a derivada de y vai ficar 1, então vai ficar menos e elevado a x. Menos e elevado a x. Novamente, a gente tem duas rotas, né? Eu posso derivar esse cara mais uma vez em relação a x, ou derivar mais uma vez em relação a y. Então, se eu escolher derivar em relação a x, eu vou ter o que a gente chama de 2e. Já tinha derivado em relação a y, agora estou derivando em relação a x, né? Então, eu tenho essa derivada mista. Que a gente vai ver que tem que dar exatamente isso aqui. Vamos ver que dá? Então, se eu derivar esse cara em relação a x, o x foi embora, ficou apenas e elevado a y. Se eu derivar a exponencial, que é e elevado a x, o resultado dela é mesmo, então menos e elevado a x. Tá vendo aqui, ó? Esses caras são iguais, tá? Como a gente adiantou inicialmente. E por fim, se eu derivar de novo em relação a y, então eu vou ter d2e, dy2, e isso vai ficar como? Bom, derivada desse cara em relação a y, vai ficar x vezes e elevado a y, derivada desse cara em relação a y não tem y, né? Então fica só isso. Tranquilo? Então, como as derivadas parciais mistas existem e são contínuas, né? Ó, isso aqui é uma função contínua, né? Quer coisa mais contínua que exponencial? Então, o teorema de Schwartz garante que essas derivadas são iguais. E são, né? Pode olhar cá, que é a mesma função. São as mesmas funções. Ok? Tranquilo? Exemplo 30. No exemplo 30, a gente vai fazer algo parecido com o exemplo 26 e com o exemplo 28. Vamos verificar que uma certa função satisfaz uma certa equação, tá? Só para a gente treinar mesmo essas derivadas. Essa equação ela é tão importante quanto aquela outra equação que eu mostrei, que é a equação de Laplace. Ela também recebe um nome, ela é chamada equação diferencial parcial, equação da onda. Certo? É a equação que modela, por exemplo, uma onda numa corda. Por exemplo, você tem aqui uma corda presa nas extremidades, por exemplo, a corda de um violão. E aí você estica essa corda e solta. Então, esse cara vai oscilar, né? Então, a equação que modela como esse deslocamento aqui, vamos chamar esse deslocamento aqui de W, como é que esse deslocamento varia com a posição e com o tempo, é exatamente a equação da onda. Tá? A equação diferencial da onda que eu vou mostrar já para vocês. A gente não vai aprender a resolver a equação diferencial da onda. O que eu vou mostrar é que o que a gente vai fazer aqui vai ser dada uma função e a gente vai verificar que essa função satisfaz a equação que modela, por exemplo, a onda numa corda. Então, verifique que se f e g são funções de uma variável só, tá certo? Uma variável real, valor real. São funções de uma variável, de uma variável real, a valor real, diferenciável, bom, e de classe C2 e de classe C2, quer dizer isso, professor? Quer dizer que ela tem derivadas parciais de segunda... Bom, porque ela tem derivadas de segunda ordem. Parciais não são porque é uma função apenas são funções de uma variável só, tá? Então, mostra que essa função que eu estou construindo aqui, ó, W, igual a f de x menos ct mais g de x mais ct. X e t, bom, o t aqui faz papel do tempo, x da posição, tá certo? Como se fosse naquela corda que eu mostrei aqui. T é o tempo, x é a posição, e a minha corda fica oscilando assim, tá bom? E quem é esse c, professor? Isso é apenas uma constante, tá? Mas fisicamente ela representa a velocidade de propagação do pulso na corda, né? Porque, por exemplo, se você tem aqui sua corda, se você chacoalha ela assim, essa onda vai se propagar para cá, a velocidade de propagação é o que a gente está chamando de c, tá? Então, verifique que essa função, que essa combinação, né, satisfaz a seguinte equação diferencial. Satisfaz a
seguinte equação. Seguinte equação diferencial. Que é chamada equação diferencial parcial, que é chamada equação da onda parcial. Ela é assim, ó. D2, deixa eu trocar aqui a cor. D2W, dt2 igual a c ao quadrado, d2w, dx2. Essa aqui é chamada equação da onda. Equação da onda. Essa é a versão unidimensional, tá certo? Existe a equação bidimensional, a versão bidimensional dela, você teria mais uma derivada espacial aqui só tem uma derivada espacial que é x, mas bidimensional você teria o y, tridimensional você teria o z, tá certo? Por exemplo, a unidimensional a gente utiliza, por exemplo, para modelar uma onda numa corda, bidimensional, por exemplo, a onda num laguinho, né, na superfície do lago, e tridimensional, por exemplo, a onda eletromagnética, né? A luz é uma onda eletromagnética, né? Então a gente pode modelar o campo eletromagnético através de uma equação como essa. Ok, então vamos ver a solução, como é que a gente faz isso. Solução. Então, novamente, para a gente não ficar carregando para cima e para baixo f de x menos ct e g de x mais ct, eu vou dar nome a esses bois, tá certo? Eu vou renomear esses caras. Deixa eu só marcar aqui, ó. Então, em vez de ficar carregando esse f de x menos ct e g de x mais ct para cima e para baixo, eu vou chamar isso aqui de u e isso aqui de v, tá certo? Então, vamos definir. Deixa eu mudar aqui a cor. Então, vamos definir u de xt como sendo aquela combinação lá, o x menos ct, e v de xt igual a x mais ct, ok? De forma que a função que eu quero verificar que é a solução daquela equação, se escreve assim, f de u de xt mais g de v de xt. Ok? Então, o que ele quer que eu faça? Ele quer que você verifique que se você derivar esse cara duas vezes em relação a t e derivar esse cara duas vezes em relação a x, essas duas derivadas estão relacionadas através dessa equação. Tá bom? Então, a gente vai fazer isso. Então, vamos derivar primeiro em relação a x, tá? Então, derivando em relação a x. Depois a gente faz em relação a t, a mesma coisa. Então, vamos calcular aqui a derivada parcial dessa função w em relação a x. Então, eu vou ter que derivar isso aqui tudo, ó, em relação a x, né? Então, veja, aqui é uma função de função. Aqui eu tenho outra função de função. Regra da cadeia. Regra da cadeia é para uma função de uma variável, né? Então, vai ficar a derivada da externa, que é, vou simbolizar assim, f' de u de x e t. Então, f' de u de x e t, vezes a derivada de dentro em relação a x. Então, vezes du de x, tá? Deixa eu ajeitar aqui, du de x. Mais a outra parcela do g, então vai ficar a derivada externa, g', vezes, g' de v de x e t, vezes a derivada de dentro, dv de x. Ok? Bom, esse f', esse g' não tenho o que fazer porque eu não conheço a forma funcional dessas funções. Eu não sei quem é essa função. F é cosseno? G é seno? Não sei. Bom, mas não precisa. Só precisa saber que essa função admite derivada parcial, bom, admite derivadas de segunda ordem. Tá certo? Mas esse carinha aqui a gente pode computar. Esse a gente pode computar e esse também. Certo? Por quê? Porque eu sei quem é essa função u e sei quem é g. Quem é v? Eu acabei de definir elas aqui, ó, tá? Aqui, ó. Então, vamos computar esses carinhas. Então, olha só. du dx é obtido derivando essa expressão em relação a x. Mas só tem x aqui. E a derivada de x é 1. Ok? Em relação a x. E dv dx... Esse carinha, bom, eu vou derivar essa expressão. Novamente, só tem x aqui, a derivada de x em relação a x é 1. Então, esse carinha aqui é 1, esse carinha aqui é 1, e essa derivada simplifica para a seguinte expressão. Então, isso aqui fica assim, ó. F' de u de x e t, mais g' de v de x e t. Ok? Veja que não é complicado, não. Então, o que eu preciso agora? Derivar outra vez. Então, d2w dx2. Então, para calcular a derivada segunda, basta derivar de novo essas duas expressões em relação a x. Novamente, regra da cadeia, mas a regra da cadeia é a função de uma variável real, certo? Valor real. Então, a derivada da externa vai ficar f duas linhas, né? De u de x e t, vezes a derivada do de dentro. Então, vezes a derivada da função que está aqui dentro em relação a x, mais a derivada da externa da g, ou seja, já tinha g', ficou g duas linhas,
v de x e t, vezes a derivada da interna, dv dx. Mas, novamente, esses carinhas a gente já computou, isso aqui é 1, isso aqui é 1. Logo, tudo isso se escreve assim. Ficou f, duas linhas de u de x e t, mais g, duas linhas de u de x e t. Ok? Então, por enquanto, ficou aqui. Guarda esse resultado. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora derivando em relação a t. Então, derivando em relação ao tempo, né? A essa variável t, que nesses problemas de modelagem ao tempo, a gente vai ter o seguinte, a mesma coisa, ó, dw dt, a gente vai derivar essa função aqui, ó. Vamos lá? Então, vai ficar a derivada da externa, ficar f' vezes a derivada do de dentro em relação a t. Então, ficamos com o seguinte, f' de u de x e t, vezes a derivada do de dentro, só que agora em relação a t. Mais a outra parcela. Então, a derivada da g, então ficou g' de v de x e t, vezes a derivada de dentro, que ficou assim, ó, dv dt. Então, vamos calcular essas derivadas que a gente não tem ainda. A gente tem as derivadas em relação a x, mas em relação a t, não. Então, vamos calcular, vou fazer aqui nesse cantinho. Então, ficou assim, ó, a derivada de x, perdão, a derivada daquela função u em relação a t vai ficar igual. Cadê onde é que está a funçãozinha u, que a gente definiu? Está aqui, ó. Veja que só tem t nessa segunda parcela. Então, a derivada de t vai ficar 1. Então, sobrou apenas o menos c. O c é uma constante, tá certo? Então, esse carinha ficou menos c. E a derivada do v em relação a t vai ficar... Cadê a definição de v para a gente? Aqui. Perceba que só tem t nessa parcela de cá. Então, a derivada de t vai ficar 1 vezes c, c. Positivo, tá? Então, ficou assim. Um ficou menos c e outro ficou c. Ok? Então, isso aqui ficou o quê? Olha só, menos c. E esse carinha ficou o quê? C. Portanto, por enquanto, temos o seguinte. Então, ficou C, F' de U de X e T, mais, bom, menos C, né, professor? Mais C, G' de V de X e T. O que eu vou fazer? Derivar mais uma vez, tá? E depois vamos ver que essas derivadas satisfazem exatamente aquela equação lá do início. Então, derivando outra vez, d2w dt2. Novamente, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa expressão, né? Então, a derivada, bom, C é uma constante, então esse menos C sai, então ficou derivada externa, já tinha uma derivada, ficou derivada segunda, U de X e T, vezes a derivada de dentro em relação a T, nessa outra parcela a mesma coisa, sai o C, vezes G', já tinha uma linha, mais uma linha, que é a derivada segunda, de V de X e T, vezes a derivada de dentro em relação a T. Bom, mas a gente já tem essas derivadas, isso aqui dá menos C, isso aqui dá C. Né? Então, com o que a gente vai ficar? Perceba, ó, aqui eu tenho menos C, com menos C vai dar C ao quadrado. Né? Então, vai ficar C ao quadrado. Aqui também, ó, C ao quadrado. Então, vou colocar C ao quadrado em evidência. Sobrou o quê? F, duas linhas de U de X e T, mais G, duas linhas de V de X e T. Meio apertadinho aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar na linha de baixo. Deixa eu apagar aqui e colocar na linha de baixo. E a gente vai reconhecer esses carinhos como algo que a gente já calculou. Então, novamente, vou colocar aqui o C ao quadrado de evidência. Aqui ficou F, duas linhas, de U de X e T, mais, só fechar aqui o parênteses, mais G, duas linhas, de U, de V, né? V de X e T. Ora, mas quem é esse carinha aqui? Ó? Quem é F, duas linhas, mais G, duas linhas? Se você voltar um pouquinho aqui em cima, F, duas linhas, mais G, duas linhas, é exatamente a derivada parcial, a derivada de segunda ordem da função W em relação a X. Então, olha só, ficou D2W, dx2, vezes C ao quadrado. Então, se eu derivar duas vezes essa função W em relação a T, o resultado é a mesma coisa que derivar ela duas vezes em relação a X e multiplicar por C. Mas era isso que a gente tinha que mostrar desde o início? Vamos ver? Era assim. Tá bom? Então, moral da história, essa função aqui satisfaz essa equação diferencial para qualquer f e g que você fornecer. A gente chama isso de solução geral, tá certo? Essa primeira parcela, f de x menos ct, representa uma onda se propagando na direção positiva do x. Positivo, professor, com esse menos aqui? É, pessoal, positivo, tá? E essa outra função aqui, g de x e t, representa uma onda propagando para a esquerda, tá certo?
mesmo que a gente tenha esse mais aqui, mas é uma onda propagando para a esquerda, a direção negativa do eixo x. Tá certo? Essa é com velocidade c e essa é com velocidade c também. Só que essa é para a direita e essa para a esquerda. Tá bom?